primeiro, né, agradecer vocês o convite de estar aqui novamente. O que eu pensei, né, para a gente conversar um pouco hoje? Eu dei esse título, Um Novo Olhar sobre a Infância. Eu sei que vocês trabalham nessa área, estão mais cansados de saber do que eu, né, um pouco dessa fase, do que é, mas eu pensei em dividir com vocês um pouco da minha experiência clínica, né, falar um pouco também como que a psicanálise entende essa infância, para a gente pensar também, né, vocês falaram um pouco aí no início, que algumas pessoas precisando de acompanhamento, mas eu acho que a gente precisa ficar atento também se essas crianças também não estão precisando, por menor que elas sejam, muitas vezes elas têm também o sofrimento que é próprio delas, a angústia que é própria delas, e que a gente precisa estar atento, né? Vocês são os profissionais que estão de frente, né? Vocês que estão de frente para acolher isso, para ver isso. Por isso que também é importante que vocês estejam bem, né? Porque se alguma coisa não vai bem com vocês, é mais difícil acolher essa demanda que chega, é mais difícil perceber isso que está ali na nossa frente. E, de alguma forma, a maneira como a gente está também afeta essa criança que está ali, né? Então, a gente vê isso em casa, né? Eu acredito que muitos de vocês têm filhos. Quando a gente não está muito bem, quando a gente está meio estressada, a gente vai ter menos paciência com a criança que está em casa. Às vezes a gente começa a reclamar que a criança está muito agitada, mas se a gente para pensar, é a gente mesmo que não está bem. A gente não está bem e está refletindo nessa criança que está ficando tão agitada aí quanto a gente. Eu fiz um pequeno histórico aqui desse desenvolvimento que a gente entende por família e pela infância, baseado aí no Donzelot e no Arriès, né? O Arriès, ele é um historiador, então até usei o livro dele, História Social da Criança e da Família, que é um livro muito bom, assim, na psicologia a gente sempre estuda um pouco eles, eu acredito que vocês devem ter contato com isso em algum momento aí também da formação de vocês. Então, vou passar assim, dar uma pincelada muito rápida para a gente chegar nos dias de hoje, né? Para a gente pensar hoje o que está acontecendo hoje. Então, o século XIII não tinha muito essa diferenciação do que é a criança e do que era adulto, né? Como se a criança fosse um mini adulto ali, né? A gente não tinha um olhar assim para a infância, para a criança, para as necessidades daquele indivíduo. Aí no século XVII, a criança já começa a aparecer, por exemplo, nos quadros, né? A gente vê muitos quadros assim já dessa época que retratam a criança como uma criança mesmo. E às vezes aparece também figuras de crianças nuas, né? Como se fossem assim, anjinhos. Tem essa imagem que começa a surgir da criança. No século XVIII, as famílias elas estão se individualizando mais, se fecham. A mãe ela passa a ter um cuidado maior ali, um lugar maior de educadora também, porque isso também vocês sabem mais do que eu, mas a escola não existiu desde sempre para todo mundo, né? Não era todo mundo que tinha acesso à escola. Eram os mais ricos ou os homens, né? Depois que as mulheres entraram também na escola. Então, a mãe, nesse momento, ocupa esse lugar de educadora também, né? De quem vai educar, de quem vai ensinar. No século XIX, já começa essa divisão da educação, né? Assim, não é mais só a família. Então, agora entra a escola também. Ainda não é a população como um todo que está tendo acesso a essa escola, mas as mulheres já começam a poder frequentar a escola também. Então, a gente tem essa divisão: a família educa de um lado e a escola do outro. Eu acho que hoje ainda existe muita confusão do que é papel de cada um. Não sei se vocês sentem um pouco isso também, mas muitas vezes a família quer despejar na escola algo que seria dela, né, que a família que teria como obrigação, assim, de dar esse cuidado, de ensinar determinadas coisas e joga na escola. Eu, enquanto psicóloga, também sinto muito isso. Às vezes chega mães com crianças para mim com demandas que eu penso assim, mas isso não é coisa de psicólogo. O que eu vou fazer com isso? Isso é coisa assim de família, sabe? Assim, às vezes são só limites que essa criança está precisando ali, que não cabe, assim, o que eu posso fazer, sabe? Eu até posso fazer alguma coisa, mas não adianta eu fazer ali no consultório se em casa as coisas não mudarem também e continuarem da mesma maneira. Então, acho que essa é um grande desafio que a gente tem aqui, né? Como lidar com essa situação aí, né? O que cabe a gente, o que cabe ao outro.
Então, no século XX, com o desenvolvimento do capitalismo, todas as mudanças que a gente passou, a criança agora, ela vai ser levada para a escola porque é como se a escola fosse a responsável por o que essa criança vai ser no futuro. Então, ela precisa entrar na escola porque é ali que ela vai adquirir um lugar de trabalhador, de cidadão, é aquilo que vai dar uma formação para ela necessária para a vida dela como um todo. Mas é o que eu estou conversando com vocês, né? Assim, eu acho que a escola tem um papel que é importante. Muitas vezes a escola consegue assumir um lugar que a família deixou vazio ali, então às vezes a escola faz algum tipo de intervenção, coloca alguns limites que não acontecia, né, em casa, mas não, assim, é muito difícil pensar que a escola vai dar conta disso tudo e de ter um olhar singular para aquela criança, assim, que vai conseguir perceber, né? Eu não sei quantos alunos tem na sala de cada um de vocês, mas é muito difícil uma pessoa dar conta de, sei lá, 15, 20 alunos, assim, sabendo a necessidade singular de cada um, assim, que cada um tem uma necessidade diferente, porque se juntar as demandas que vocês têm aí enquanto profissionais, burocráticas também, né? Porque tem a parte burocrática, tem a parte técnica, tem coisas que vocês têm que dar conta, mas dar conta da família dessas crianças que ficam em cima de vocês também, mais daquelas crianças, eu acho que numa sala de aula já é difícil, né? Você conseguir ter esse olhar muito diferenciado para cada um. Agora, nessa situação atual, eu acho que fica ainda mais complicado, porque essas crianças estão atrás de uma tela, né? Então, como é que vocês vão dar conta de perceber até onde vai com cada uma dessas crianças aí, né? O que cada uma precisa, o que cada uma não precisa. E esses medos, essas angústias que a gente tem, essas crianças também estão tendo, né? Tem muita criança aí que está sofrendo bastante por essa história do coronavírus, né? Não sabe o que é isso, às vezes já perdeu alguém, não está podendo sair, não está podendo encontrar com os amigos. E a gente não sabe, né? Como é que vai ser quando isso voltar. É um grande desafio, né, que todos nós temos até para pensar como que vai ser lidar com essas crianças aí quando voltar. No século XXI, então, gente, o que a gente tem hoje? São modelos de família muito diferentes do que a gente via antes, né? Eu até coloquei essa imagem aqui para ilustrar um pouco, porque a gente tem várias situações que a gente vai chamar de família também. Então, tem hoje os animais de estimação já assumiram esse título de membro da família também. Existem casos, não sei se vocês já viram, isso é até curioso, né? Situações de separação que entra a briga judicial por quem vai ficar com o cachorro, porque de fato o cachorro era um membro da família, ele era considerado um membro da família. Então hoje a gente tem modelos de família que não são essas famílias tradicionais mais também, né? Um pai que é um homem, uma mãe que é uma mulher e uma criança. Então a gente tem famílias homoafetivas, então podemos, sei lá, 2 homens que adotaram uma criança e aquilo é uma família, 2 mulheres e aquilo é uma família. E não sei se vocês já pararam para pensar, mas hoje a gente ainda tem um modelo ainda mais diferente ainda, assim, né? A gente tem uma pessoa que nasceu com corpo de mulher, por exemplo, essa pessoa se identifica como homem, então ela começou a fazer algum tratamento de hormônio, e aí tem barba, né? Assim, o Tami, né? Filho da Gretchen, é um exemplo disso, né? Uma pessoa que nasceu no corpo de mulher e hoje é um homem, e você olha, é um homem, aquilo é um homem. Mas ele ainda não foi esse caso, que é o mais extremo que eu vou falar para vocês, assim, porque ele tem uma esposa e eles tiveram um filho, né? Então eles têm um filho. Mas eu já vi alguns casos, e vocês buscarem na internet, vocês vão ver isso. Essa pessoa que eu falei que nasceu no corpo de mulher, mas se identificava como homem, mas se ela não retirou o útero, não retirou os ovários, pode engravidar. Então eu já vi cenas assim, fotos, que você olha para a foto, é um homem, porque tá de barba, mas tá com a barriga de uma pessoa grávida e que teve um filho de parto normal. Então, assim, é um homem que teve um filho. Olha que coisa diferente. É uma coisa diferente, é uma coisa que a gente não está acostumado. A primeira vez que eu vi uma foto dessa, eu fiquei completamente chocada, né? Assim, porque, caramba, assim, é um homem que teve um filho, sabe? É algo muito diferente. Mas é a realidade de hoje.
e vocês vão conviver com isso. Isso daqui a pouco está batendo na porta de vocês. Daqui a pouco uma criança que é filha de uma situação dessas vai estar lá na escola com vocês. Isso é bom ou ruim? Então, isso é um problema ou não é problema? Gente, não tem como a gente saber. Eu acho que, assim, a grande questão aqui, o que é mais importante aqui para a gente pensar, é como estão sendo exercidas essas funções, porque, às vezes, para a gente, esse papel está todo maluco, está todo diferente, mas a pessoa que está ali está exercendo a função de pai, ou está exercendo a função de mãe, e as coisas estão funcionando. O que a gente tem que pensar é isso, a família funciona de alguma forma, seja com uma mãe solteira, seja com os avós que criam aquela criança, mas se está funcionando, se tem alguém que está exercendo lá essa função do pai e alguém que está exercendo essa função da mãe, ok. A gente tem que romper com essa ideia de que existe família estruturada. Eu canso de ouvir isso e eu canso de falar isso, e toda vez que eu falo, sempre tem alguma pessoa que fica chocada, mas a gente ter isso pré-determinado, que família é uma mulher, um homem, uma criança, e que só isso garante que não vai ter adoecimento, gente, desculpa, não é assim que funciona. Né? A gente vai ter famílias estruturadas, assim, esse modelo bonitinho, que tá tudo andando errado ali, que a criança está doente, que os pais estão doentes, que as coisas não estão funcionando também. Então, a gente precisa também romper com essa ideia de que só vai estar ok se tiver esse modelo bonitinho. E às vezes não necessariamente, né? Assim, as coisas podem funcionar com outros arranjos também. Então, acho que é algo só para a gente ficar atento. O capitalismo, a modernidade, trouxe também o avanço da ciência. Então, a ciência ela vem muito forte, a psicologia vem muito forte, a medicina. E aí, com isso, hoje é mais fácil também da gente fazer alguns diagnósticos e algumas classificações. Então, hoje a gente consegue fazer um diagnóstico, por mais difícil que seja, a gente vai conseguir, às vezes, fazer um diagnóstico de um autismo, a gente vai conseguir fazer um diagnóstico de um TDAH, né, de um transtorno de déficit de atenção. Aí, aqui entra um outro problema. Como que isso é usado hoje na escola? Né? Porque eu já vi escolas que pegam esse diagnóstico simplesmente para excluir aquela criança de tudo. Ela tem déficit de atenção, então não adianta eu ensinar nada que ela não vai aprender nada mesmo. Tem escolas, tem profissionais que conseguem pegar aquele diagnóstico e falar assim, não, opa, ele tem isso, então vamos dar um tratamento diferenciado de fato, vamos tentar incluir, vamos tentar fazer ele participar, mas isso é uma grande questão, uma grande dificuldade que a gente tem hoje com essa questão do diagnóstico, porque é muito fácil a gente rotular a criança e é muito fácil, a partir desse rótulo, a gente não conseguir tirar ela dali nunca mais, ela vai ser aquilo para sempre. Ela é um menino com autismo e pronto, assim. Eu falo isso até porque eu já passei por uma situação dessa, porque a gente também tem os nossos equívocos, né? Assim. E uma vez, eu lembro, eu não tinha tanto tempo assim de formada, eu estava atendendo um garoto que devia ter uns 9 anos, e era muito difícil atender ele, porque a visão que eu tinha é que ele era um menino mal educado, sabe? Assim, que a mãe devia colocar limite nele, ele arrumava confusão com tudo, só queria tudo do jeito dele, e eu ficava assim no embate com ele, todo atendimento eu ficava no embate, era muito estressante, era estressante para mim e era estressante para ele também, eu tenho certeza que era estressante para ele também. E aí um belo dia, conversando com a mãe, perguntando os medicamentos que ele estava tomando, eu me dei conta que ele estava tomando um antipsicótico. Aí eu falei, pai, esse menino está tomando um antipsicótico. Talvez ele não seja só um menino mal educado, como eu estou achando. E aí aquilo me fez abrir o olho e me fez, de fato, olhar para ele de uma outra forma, assim, ter um outro cuidado com ele. A partir daquilo, eu comecei a investigar melhor e eu identifiquei que, de fato, era um caso de uma psicose, né? Assim, era um menino que não era só um menino mal educado, tinha algo mais ali naquela criança, né? E quando eu percebi esse diagnóstico, eu comecei a conseguir tratar ele de uma outra forma. Então, eu mudei completamente, assim, se o jogo era uma coisa que perturbava ele, que criava essa coisa de competir e de brigar comigo, eu comecei a trabalhar com ele com outras coisas. E só aí o tratamento andou. Então, assim, eu tô falando isso para vocês só para tentar demonstrar que
essa coisa da classificação ela é muito perigosa, porque ela pode, por um lado, né, enquanto eu estou rotulando ele como um menino mal educado, eu não consegui fazer nada. E aí eu olhar assim, não, de fato é um caso de uma psicose, isso me fez ter um olhar mais cuidadoso. Mas às vezes, se eu mando isso para a escola ou para um outro lugar, dependendo do profissional que vai ver aquilo ali, ele pode se assustar, ele pode ficar com medo, ele pode achar que não adianta ele fazer nada porque não vai ter jeito. Então, essa história de um diagnóstico, eu acho que é uma coisa extremamente delicada e cuidadosa. A gente não pode fazer isso de qualquer forma, de qualquer maneira. É muito comum na psicologia diagnósticos errados também, assim. Eu peguei um caso uma vez também que me chocou muito. Uma criança tinha feito uma avaliação neuropsicológica, porque muito neurologista pede isso, tem essa demanda de laudo muito forte, né? E no laudo, a psicóloga falou que a criança tinha alguma coisa no cérebro, que ela não viveria muito tempo, e deu isso para a família, assim, sem saber, sem ter o conhecimento daquilo. Então, quando eu pego a família que me traz aquilo, a família estava desesperada, assim, minha filha vai morrer, ela tem um negócio no cérebro, eu não sei o que é isso. Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado. E vocês também, quando recebem um diagnóstico, eu acho que é importante a gente ter noção um pouco das doenças, de fato, quais são as características de um transtorno de atenção ou de um autismo, para não acreditar em tudo que vocês veem, porque às vezes a família chega lá com um diagnóstico médico, essa criança tem autismo. Já peguei muito caso assim também. E às vezes você vai ver, você vai atender, não é um autismo, sabe? Às vezes a criança tem uma inibição, às vezes ela demorou mais para falar, e porque a criança não fala, já fala que tem autismo. Então a gente tem excessos hoje de diagnóstico também, que são muito. É muito perigoso isso, né? Porque senão a gente cai nisso, de taxar aquela criança e falar que aquela criança é isso, pronto, acabou, e não questiona. Então, acho que o nosso papel é questionar. Se a gente acha que a coisa não está andando bem, vale a pena, às vezes, conversar com a família e falar, por que você não procura um outro profissional? Ou vai no profissional, né? Assim, eu acho que tentar ter essa troca com a família é importante, às vezes acalma a gente também, porque não é fácil a gente estar lidando com essa criança, assim, que é diferente, que tem uma especificidade ali no meio de um monte de outras crianças que também precisam da sua atenção, né? Eu entendo que é muito difícil para a escola mediar essa situação, então tem que ser uma ação conjunta mesmo, a gente precisa da família entendendo e aceitando essa diferença da criança também. E aí a psicanálise, né? Como é que ela entra nessa história? A psicanálise, ela entende que família não importa como é a família, o que importa é se as funções estão sendo exercidas ali. Então, eu posso ter uma mãe solo ali, que o pai abandonou, enfim, mas que ela está conseguindo cumprir o papel dela, a função de mãe, e que tenha uma outra pessoa aí que está exercendo também a função que seria do pai. Eu vou explicar isso daqui a pouquinho para vocês, o que seria a função de cada um pelo olhar da psicanálise aí. Então, quando a gente pensa em família pela psicanálise, a gente não está falando de uma transmissão genética ou biológica, a gente está falando que algo está sendo transmitido através da linguagem, através da cultura, né? Porque a cultura a gente transmite pela linguagem. O que eu quero dizer com isso? É muito comum você chegar uma criança lá, a mãe reclamando da criança, que a criança é muito ansiosa. Essa menina é muito ansiosa, não sei o que eu faço. Aí você olha para a mãe está sacudindo a perna, roendo a unha, sacudindo toda, a mãe é extremamente ansiosa. Essa criança é ansiosa porque geneticamente ela herdou esse gene da ansiedade da mãe? Não necessariamente, né? Assim, essa coisa de que as doenças elas são genéticas são muito questionáveis. Então, tem teorias que vão dizer que uma esquizofrenia, por exemplo, é genética, tem teorias que vão dizer que não é dessa ordem. Então, assim, quando a psicanálise entende que a gente transmite algo pela linguagem, ela está dizendo que o nosso modo de ser e o nosso modo de agir influencia as nossas crianças, influencia nossos filhos. Então, se eu sou uma mãe extremamente sem paciência, irritada, estressada, que só brigo, que só grito, qual é a maior probabilidade da minha filha? Ser um doce de menina ou ser agitada e estressada como eu? Eu acho que ela tem
probabilidade muito maior de ser estressado, de ser agitado. Tem algo, gente, que é da criança, não dá para a gente negar, assim, tem características que são peculiares, são delas, e elas trazem com elas desde o início, assim. Eu vejo pela minha filha que ela é extremamente, assim, decidida, ela tem 2 anos, mas, assim, quando ela quer aquilo, ela tem uma opinião forte, assim, né, ela não vai ser osso, é um osso duro de roer, ela vai ser, bichinha vai ser danada, já é, né? E eu falo assim, cara, como pode? Ela só tem 2 anos, assim. Aí eu paro e penso assim, mas eu também sou meio brava, o pai também não é muito moleza. Então, assim, ela convive com a gente, ela vê a gente, né? Assim, o pai dela fica bravo comigo, porque eu vejo ela irritada, assim, às vezes, eu falo, igual você, é a mesma coisa, dá uma coisa errada, você já fica estressado porque deu errado. E aí ele fica até chateado comigo, assim, né? Mas é a mesma coisa, a gente tem que se controlar. Às vezes a gente tem que se controlar, porque isso não é só genético, ela tá vendo. Mesmo que a gente ache que não tá prestando atenção, ela tá ali, ela tá vendo, né? Então, tem coisas que a gente passa sem perceber. A coisa dos medos também, né? É muito comum a gente pegar a criança que está com medo, que está com fobia, e aí você vai conversar com a mãe ou com o pai, e às vezes é uma mãe extremamente insegura, que tem medo de tudo, que quer proteger o filho de tudo, que não deixa o filho fazer nada, porque pode dar errado, porque pode machucar, pode cair. A criança, ela vai crescendo com isso, assim, né? Então, a família, ela exerce essa função aqui na constituição do sujeito. O que vai ser essa criança ali depende de como ela está sendo cuidada ali desde o início, né? Tudo aquilo, a psicanálise entende que tudo que acontece nesses primeiros anos de vida é fundamental porque a gente vai se tornar na vida adulta. Então, tudo passa por ali, né? Então, se eu fui muito protegida, minha mãe não deixava nada de errado acontecer comigo, não me deixava ter nenhum tipo de frustração, supria todas as minhas necessidades, eu, quando virar um adulto, vou ter muito mais dificuldade em lidar com as frustrações, porque a vida está aí, né? É cacetada atrás de cacetada, ninguém poupa a gente, não. É o trabalho, é relacionamento, é tudo quanto há. Né? Os nossos pais talvez tentam poupar a gente um pouco, mas de vez em quando a gente receber um não, de vez em quando a gente se frustrar com alguma coisa, fortalece a gente de alguma forma, né? Ajuda a gente a crescer, ajuda a gente a se desenvolver também. Então, isso é importante. E o que a gente vê na sociedade hoje, né? Como todo mundo trabalha muito, como todo mundo está muito atolado, a gente tenta suprir essa ausência com os filhos, deixando eles fazerem tudo que eles querem, dando presente, dando coisa, dando comida, né? Como se a gente fosse compensar a nossa ausência em outros momentos dessa caminhada aí, né? E o que a gente vê é que isso não costuma ir muito bem, né? Isso a gente vê que alguns problemas surgem daí também. E aí, o que a psicanálise entende que seria essa função da mãe? Tem 2 coisas que o Lacan fala que eu acho que são muito bacanas, que eu gosto muito, assim, que uma ele fala que a mãe tem que ter um interesse particularizado pela essa criança, e outro, que é um desejo que não seja anônimo. O que significa isso? Eu desejo a minha filha, desde antes dela nascer, eu já desejava ela, eu queria ela, eu tinha expectativas de como ela seria, como eu gostaria que ela fosse, eu imaginava o que ela ia fazer, o que ela ia gostar de fazer, o que ela ia deixar de fazer. Todas essas expectativas que a gente coloca na criança falam desse desejo nosso, que é direcionado para essa criança, não é para uma outra criança, é para essa específica, eu gostaria que ela fosse assim. Esse interesse particularizado passa por isso. E aqui é uma coisa que talvez para alguns pode soar meio assustador, mas que eu acho muito bonito, porque o Lacan fala assim, que uma mãe, uma boa mãe é aquela que ama, mas é aquela que deseja essa criança. O que ele quer dizer com isso? O amor, gente, ele é mais genérico, assim, eu amo a minha filha, né, eu amo ela toda, como um todo, assim. E às vezes você pergunta para alguém assim, você ama fulano, por que você ama fulano? Não sei, eu amo. Ou então, assim, eu amo tudo nele, mas você não consegue especificar. O desejo, ele é algo mais específico. O desejo é aquilo que nos captura, que nos atrai, que faz a gente assim, nossa, é isso. Então, assim, por exemplo, a minha filha, eu fico doida quando ela tá rindo e aí eu vejo aquele sorrisão dela. Ou quando ela tá comendo morango e ela faz um bico comendo morango, assim, que é uma delícia de ver, é gostoso de ver aqui. Então, isso é o desejo, assim. Eu sou atraída por aquilo, sabe? Aquilo me captura de tal forma que só ela tem. Outra criança pode comer, pode fazer bico, pode
ser o que for, mas não vai ser a mesma coisa que ela com ela. E o relacionamento funciona assim também, se vocês pararem para pensar, né? O que faz a gente estar casada e ser bom esse casamento? Amor, assim, você tem que ter sabe, tem que ter uma coisa, né? Que te atrai, fala, nossa, eu gosto muito de estar com essa pessoa. Quando eu faço isso com essa pessoa, é muito bom. Isso vai além do amor um pouco, nesse sentido, porque singulariza. Eu gosto de estar com essa pessoa. Não é estou acomodada com essa companhia. Alguém disse aqui que está cortando. Eu não sei se está cortando para todo mundo, porque aqui para mim é só eu que estou falando, né? Eu não sei também. Mas assim, o que. Ai, eu me perdi. Mas essa vai pelo tanto que está funcionando, a relação está funcionando, porque tá todo mundo falando que está cortando, mas eu não sei o que pode estar acontecendo que está cortando, vai aparecer um monte de gente. Eu vou tentar falar mais devagar, porque talvez estou falando muito rápido. Melhorou. Talvez eu estivesse falando muito rápido e aí agarrou. Deixa eu tentar voltar, gente, porque eu me desconcentrei. O amor em si, né, assim, até se a gente pega Freud, o que Freud fala, né, assim, que o amor, ele é necessário, né, a mãe amar um filho é necessário, porque quando ela ama, ela cuida do filho, ela ensina ele a amar também. Mas o excesso de amor também é um problema que a gente tem aqui, porque essa mãe que ama demais, às vezes vai ser essa mãe que não vai deixar essa criança fazer nada de diferente do que ela quer, que não vai querer que ela se frustre, que vai querer poupar essa criança de tudo. E esse excesso também é um problema. Essa relação muito próxima da mãe com a criança vai ser um problema. Um outro ponto importante, quando eu estou falando de função aqui, por que a psicanálise fala de função? Porque ela não está se referindo à mãe biológica, ela está se referindo a alguém que exerce essa função com essa criança. Então, às vezes, essa criança ela mora numa casa que tem uma mãe e um pai, às vezes o pai está exercendo essa função materna aí de cuidados iniciais, desse desejo, desse interesse. Às vezes essa mãe é uma mãe que é mais despachada, que trabalha fora, que não tem muita paciência, que não tem muita essa coisa de estar ali muito agarrado com o filho. Então, a gente está falando de papéis, tá? Então, às vezes, uma avó pode exercer esse papel. E aí, dessa relação, pensando nessa mãe que desejou muito essa criança, que quis muito essa criança, e que essa criança nasceu e veio suprir todas as necessidades dessa mãe, se a gente não tiver uma mediação, se a gente não tiver ninguém separando um pouco essa relação, é muito difícil essa criança desenvolver o que ela mesmo é. Ela vai ficar sempre na aba dessa mãe, ela vai ser, às vezes, uma criança insegura, que tem dificuldade de decidir, de dizer o que ela quer, dizer o que ela gosta, porque sempre quem diz o que ela gosta é a mãe. Então, a gente precisa de ter uma terceira pessoa aí que vai colocar uma barreira nessa relação, que vai falar com essa mulher assim, não, ó, hoje você pode trabalhar, hoje você pode ir para academia, hoje você pode dormir, deixa que eu fico com essa criança para você, ou então, mulher, deixa essa criança dormir no quarto dela hoje, né? Eu também quero ficar um pouco com você, eu também tô sentindo falta de conversar um pouco com você. E aí isso pode ser um pai que vai fazer, às vezes uma avó faz isso também, né? Às vezes a avó fala pra mãe assim, ó, pode trabalhar, ou pode ir lá fazer uma atividade física, deixa essa criança dormir aqui comigo hoje, deixa ela ficar aqui comigo hoje. Faz essa mediação também. Então, assim, é importante ter essa mediação, é importante ter algo que separe um pouco essa relação excessiva dessa mãe com essa criança, para que a criança também tenha espaço para fazer o que ela queira, né? A gente vai conversar daqui a pouco sobre essa função do pai, e aí, assim, uma coisa muito interessante da função do pai, que não é só ele falar não para tudo, não é só assim, porque ele aparece um pouco colocando uma lei ali, né? Colocando uma barreira, colocando um limite, mas é ele falar sim também. Então, o pai vai ser aquele que vai falar com essa criança assim, olha, filho, pode comer hoje esse bolo de chocolate, mesmo que sua mãe não queira que você come, porque só uma vez não tem problema não. Senão essa criança não vai comer nunca, senão essa criança só vai fazer tudo que a mãe quer que ela faça, ela não consegue, sabe, fazer manifestar aquilo que ela é. Então, quando a gente tem quando funciona, né, assim, a família tem que funcionar assim, alguém exercendo essa função de mãe e alguém exercendo essa função de pai, para que essa criança possa fazer aquilo que ela também queira.
não só aquilo que a mãe está impondo para ela, que o pai está impondo para ela. Então, é dessa mistura aí que vai surgir uma criança aí. E aí, como é que isso está acontecendo hoje, né? Assim, será que a mãe hoje está conseguindo ter esse cuidado? Será que o pai hoje está aparecendo nesse lugar de fazer uma intervenção? Porque dessa função do pai, o que caberia ao pai aqui, né? O Freud acreditava nesse pai que vai intervir nessa relação, que vai colocar um limite, que vai colocar uma barreira, que vai falar assim, não, mulher, chega, né? Deixa essa criança solta um pouco, deixa essa menina jogar a bola com esse tênis novo aí, não tem problema não, assim, depois a gente arruma outro, depois a gente dá um jeito. O pai vai ser aquele que vai falar, não, você não pode se você continuar fazendo bagunça, eu vou te colocar de castigo, eu vou te bater, enfim, ele vai trazer as ameaças, inserir a lei, ensinar o que pode e o que não pode, mas também que vai fazer essa mediação entre essa relação da mãe com a criança. O Lacan acrescenta que o pai, além de colocar essa lei, essa barreira aí nessa relação da mãe com a criança, é importante que ele também mantenha o interesse na mãe enquanto uma mulher, porque isso ajuda a mulher a fazer essa separação. É muito fácil para a mulher colar naquilo que é a maternidade, que a maternidade traz. A maternidade não dá espaço para a gente ser mulher, gente. Quem tem filho pequeno aí, talvez compartilha das mesmas angústias que eu, assim, porque a gente vive por conta do filho. A gente esquece de fazer coisas para a gente, para fazer para o filho. Outro dia, uma amiga minha veio conversar comigo que estava toda queimada, assim, estava doendo, assim, que ela tinha queimado para valer, porque ela tinha ido andar de bicicleta. A filha passou protetor na filha, não passou nela. Então, assim, sabe, ela não esqueceu de passar na filha, mas ela esqueceu que ela existe enquanto pessoa, enquanto uma mulher. Ela estava se colocando só nesse lugar de mãe, né? E essa mãe que desejou muito essa criança, se ninguém lembrar ela que ela é mulher também, ela esquece, assim, esquece, porque a vida dela é aquela criança. E ela está se satisfazendo com aquilo também, né? Ela desejou aquela criança, ela quis aquela criança. Uma história que eu costumo contar também é quando a gente acabou minha licença maternidade, com 4 meses eu ia voltar a trabalhar. Aí eu lembro do meu marido falando comigo, né? Ítala, você não acha que a gente podia marcar o Gilberto, que é o nosso cabeleireiro, para cortar o cabelo e tal? Assim, eu falei, olha lá, mostrando para mim, assim, cadê minha mulher, né? Assim, você tá toda desgrenhada em casa, você não tem roupa que te serve mais, vamos lá comprar uma calça para você trabalhar, vamos, né? Porque eu tava naquele momento de transição, assim, de grávida não servia. E o de antes ainda não servia também, então eu tinha que cuidar um pouco de mim para voltar para a vida, né? A vida tá aí, né? A gente é mãe, mas a vida tá aí, a vida segue, a gente precisa fazer alguma coisa também. O que a gente vê nos dias de hoje também, que tem um declínio dessa figura do pai, né? Essa figura do pai, ela não é mais muito necessária, necessária assim, né? No sentido de que, se uma mulher quiser ter um filho, ela vai lá, faz uma inseminação e tem um filho. Ela não precisa necessariamente de um homem mais para isso. Né? As mulheres hoje estão cada vez mais poderosas, se sentindo poderosas, e muitas vezes, por elas estarem tão assim, elas anulam muito esse homem também, assim, né? Às vezes ela é casada, mas o cara vai dar uma opinião e ela, não, assim, tipo, eu que mando aqui, eu que sou a provedora. Então, acho que se perde um pouco isso também. O que eu tô falando aqui, gente, não é que a mulher tem que ser submissa, longe disso, a mulher não tem que ser submissa. Eu acho ótimo esse lugar que a mulher está ocupando e acho que ainda falta muito para a gente conseguir, de fato, ocupar um lugar de voz, assim. Acho que a mulher ainda falta muito a ela. Mas, por outro lado, a gente também precisa reconhecer alguns momentos que a gente precisa de ajuda, sabe? E a gente precisa dividir essa tarefa. Eu acho que muitas vezes a mulher, ela exclui o pai também da jogada, porque ela quer que o pai faça exatamente como ela imaginou, assim, ela quer que o cara fique com o filho e dê o banho exatamente do jeito que ela dá. E ele não vai fazer isso, ele vai fazer diferente, sabe? E nem sempre fazer diferente é ruim. Quando minha filha toma banho com meu marido, ela volta com o cabelo tão cheiroso, que eu não sei o que ele faz, que quantidade de shampoo que ele coloca, que fica um cabelo tão cheiroso daquele jeito, assim, coisa que comigo nunca fica. Porque é diferente, né? Às vezes eu vou ter mais cuidado, porque eu tenho medo de ir no olho, de ir no ouvido, não sei o que, mas ele vai lavar de qualquer jeito e tal. E aí dá certo, funciona. Eu acho que às vezes falta a algumas mulheres isso, assim, permitir que alguém exerça essa função de pai aí também, né? Que entenda que esse filho não é só meu, né? Assim, a gente fez junto, então vamos dividir essas funções também. E aí nisso, quando o pai não se faz
uma referência muito forte, muito presente, ou não tem, né? Lembrando que eu não estou falando só do pai biológico, que quando não tem essa figura que está exercendo essa função muito presente, as crianças, elas às vezes ficam meio sem direção, meio sem uma identificação, meio sem uma referência, e aí elas vão se apegar aqui. Muitas vezes elas vão se apegar aos dispositivos tecnológicos, por exemplo. Então, a gente vê diversas crianças que a vida delas é só isso, né? É só jogo, é só celular, é só desenho, e as crianças vão ficando meio paralisadas naquilo também, né? Porque não fazem nada, ficam só naquilo ali. E aí, como que a psicanálise, como que eu, no caso, né, poderia contribuir e auxiliar nessas crianças aí? A psicanálise, então, gente, a partir disso tudo que eu falei para vocês, ela entende que a criança, ela é singular, ela tem as características que são próprias dela. Quando eu vou atender uma criança, eu não vou excluir a família, porque a família vem junto, é o pacote inteiro, mas eu preciso escutar aquela criança. Eu entendo que aquela criança, ela tem uma voz, ela tem algo que a perturba e que não necessariamente é o que está perturbando a mãe dela. A mãe dela chega reclamando de uma coisa, às vezes eu vou escutar a criança, o que está incomodando a criança é uma outra coisa. E é extremamente importante a gente dar voz a essa criança também. Eu acho que o papel de vocês aí, vocês estão muito perto dessas crianças, vocês conseguem escutar elas melhor. Né? Às vezes vocês vão conseguir identificar coisas que às vezes a mãe e o pai não estão vendo, não estão querendo ver, porque elas estão, né, em casa faz-se os pais e as mães querem. Aí na escola, né, assim, vocês acabam tendo um contato diferente com essas crianças, que talvez vocês percebam características nelas que para a família não está claro também. Então, acho que assim, o que eu acho que é legal dividir com vocês aqui é que a psicanálise, isso foi o que me capturou, gente. Por que eu virei psicóloga? Por que eu trabalho com a psicanálise? Porque o que me capturou foi isso, assim, a psicanálise coloca uma responsabilidade na criança dela estar como ela está e de que ela pode fazer algo para sair daquilo ali também. Isso significa que o que acontece ali na família afeta essa criança? Afeta. Mas por que uma criança age de uma forma? Vou dar um exemplo. Duas famílias se separaram. Por que uma criança está bem de uma família e uma criança de uma outra família está mal? Porque a gente lida com aquela situação de formas diferentes. Então, tem uma parte que é da criança também, que ela pode fazer a diferença. Eu lembro quando eu atendia em escolas, assim, eu era estudante, participava de um projeto que atendia criança em escola. Aí foi a primeira escola que eu fui atender, assim. E aí tinha uma criança que as coisas estavam indo muito mal, muito mal, muito mal, e eu chamava a família nunca ia. Aí um dia com a minha supervisora, eu angustiada, falei com ela, mas o que eu faço? A família não vem. Ela falou, Ítala, se a família não vem, o nosso papel é o quê? É fazer essa criança andar com as próprias pernas. Se a família dela não vem, é porque a família dela é assim. Então, o que a gente pode fazer? Fazer ela aprender a lidar com a família dela de uma forma diferente, ela se virar com a família que ela tem. Então é um pouco assim, a psicanálise ela aposta nessa criança, que mesmo dessa família desestruturada, entre aspas, aí, que tá tudo bagunçado, porque não está funcionando bem, mas há uma saída para essa criança ainda. E ela, se tiver interesse, se ela estiver disposta a isso, ela vai conseguir fazer algo de diferente, por mais difícil que seja. Mas, assim, é uma aposta que a gente faz na criança. Isso significa que essa criança que a gente está falando aqui não é essa criança ingênua, que não tem responsabilidade de nada, que é pura, que é um anjinho, ai, que bonitinho, que fofinha. Não. É uma criança que tem que participar também, que tem responsabilidade, e cabe a ela, cabe a gente a mostrar para ela essa responsabilidade dela também. Então, o que eu posso oferecer, assim, enquanto tratamento para essa criança é uma possibilidade de mudar. Algo precisa mudar dali, né? Porque algo veio dessa relação familiar, mas, como eu disse, essas funções, elas não são exercidas necessariamente pelos pais biológicos, a escola muitas vezes tem um papel nisso. Então, às vezes, uma professora vai ocupar essa função do pai aí. Não é a função do pai no sentido de que eu vou dar tudo a essa criança que falta a ela, que eu vou ser o provedor. Não, mas às vezes vai colocar um limite, vai ensinar para essa criança o que é certo e o que é errado, vai ensinar que isso pode e isso não pode. Então, vocês estão exercendo aí também essa função paterna. Às vezes vocês vão ter um cuidado e esse interesse particularizado aí pela criança, alguma coisa naquela criança vai capturar vocês, que vocês vão falar assim, nossa,
fulano é tão legal ver como ele escreve, ou os desenhos que ele faz, as coisas que ele fala na escola, e aí você vai estar também direcionando esse interesse para ele, você também, de alguma forma, vai estar exercendo essa função materna. Então, exercer essa função materna e a função paterna não é pegar para criar essa criança, falar, essa criança é minha, eu vou fazer tudo. Mas, às vezes, algo faltou em casa, e, de alguma forma, a professora conseguiu ter um olhar diferenciado aí, o professor, e conseguiu fazer um pouco isso, e as coisas funcionaram, né? As coisas andaram, às vezes acabam indo bem. Então, só para fechar aqui, né, eu coloquei aqui, né, o que o tratamento de criança nos ensina, né? É misticismo ou psicanálise? Eu coloquei isso por quê? Porque eu apresentei um trabalho uma vez, assim, alguns casos que eu atendi. Tem casos que a gente atende que o negócio vai bem, e você fala assim, cara, o que aconteceu que foi bem? Eu não sei o que eu fiz, assim, às vezes parece que é uma coisa meio mística mesmo, assim, que veio uma luz, pá, e melhorou. Mas não foi, gente, assim, é o fato de você se oferecer enquanto uma pessoa que vai acolher, que vai escutar aquela criança, o que ela tem a me dizer, isso faz a diferença para aquela criança. Às vezes ela se sente segura, às vezes ela se sente confortável, e as coisas andam. Então, acho que vocês podem fazer um pouco, de alguma forma, tentar fazer um pouco disso também, assim, dar isso mais, né, assim, acho que a escola é um pouco para isso também. Eu acho que a gente entender que o sujeito ali, quem estava em jogo, quem estava em atendimento, era criança ou adolescente, não eram os pais. Então, assim, a gente vai conversar com os pais? Vai, mas a gente tem que entender o que está acontecendo com aquela criança, porque ela tem uma responsabilidade, ela tem um sentimento, ela tem um sofrimento, o que está acontecendo com ela, por ela mesma, assim, ela precisa conseguir nos dizer, não importa a idade, da forma dela, ela vai nos dizer o que está acontecendo, né, assim, o que está acontecendo com ela. Então, assim, essa clínica com crianças dá esse espaço para essa escuta do sofrimento. Quando eu falo aqui que o pacto é com a criança, isso é uma coisa que é importante no tratamento, né, analítico, porque eu estabeleço um vínculo com a criança, meu paciente é a criança, então eu faço um trato geralmente com elas desde o início. O que a gente conversa aqui fica aqui. Seus pais só vão saber se vocês contarem. Os pais ficam maluquinhos, né? Porque os pais querem saber de tudo, os mínimos detalhes, e a criança, para se safar, fala para eles assim: ah, não, aí ela falou que eu não posso contar nada para ninguém, não. E aí os pais caem em cima de mim, né? Assim, por que você não deixa ele contar nada? Eu falei, não, eu deixo, ele não tá contando porque ele não quer. E isso é importante para elas, assim, isso estabelece uma confiança. Eu já cansei de ouvir adolescente resistente com tratamento, porque foi numa psicóloga, o menino virou as costas e ele contou tudo para a mãe. E aí ele não vai confiar mais na psicóloga, né? Assim, porque o vínculo era. Então a gente tem que. É muito difícil, porque a gente tem que saber até que ponto eu posso falar para os pais, ou até que ponto eu tenho que falar aos pais, chamar os pais, né? Porque os pais vão participar ali também, mas tem coisas que a criança confiou a você, não confiou aos pais, né? Então, isso faz toda a diferença. Você fazer esse pacto com a criança faz toda a diferença porque ela passa a ter confiança em você. E o tratamento passa a andar. E você está tratando ela como um indivíduo, assim, um sujeito. Não está tratando ela como uma pessoa que é indiferente à fala dela, que não serve para nada a fala dela. É muito difícil também fazer o atendimento de criança, lidar com as crianças. Eu acho que vocês passam muito por isso. Talvez o mais difícil para vocês aí das aulas e talvez desse modelo agora de aula que vai ser, né, isso que está se estruturando, não é nem atender a criança, assim, ensinar para a criança, mas agora vocês estão tendo que ensinar para os pais ensinarem a criança, ou estão tendo mais do que nunca estar em contato com os pais, porque as crianças de vocês nunca vão conseguir ligar um computador sozinha, né? Assim, de um modo geral, precisa de ter um adulto mediando ali, vigiando, e vocês vão ter contato com esses adultos, eu acho que mais do que antes, né? E vocês, então, imagino que sofrem com isso como eu sofro, porque é difícil lidar com essa família, né? É muita pressão, eles exigem tudo, tem que ser tudo do jeito deles, da forma deles, né? Eles querem ensinar a gente o que tem que fazer. Eu acho que vocês devem ter passado por isso. Eu passo por isso também. Assim, o pai chega e quer me ensinar o que eu tenho que fazer com o filho dele, para o filho dele ficar bom. Na verdade, fala, se você sabe, por que você trouxe aqui então, né? Não precisava trazer aqui. Resolve você lá. E eu acho que talvez aconteça um pouco isso com vocês também, né? Os pais querendo adaptar como é que vocês têm que ensinar, como é que é a melhor forma dos filhos aprenderem, enfim, eu acho que vocês devem sentir um pouquinho isso. O que eu pensei para hoje foi isso, né? Eu queria dividir isso com vocês um pouco, falar um pouco da minha experiência. Eu acho que
são 9h13 ainda, a gente pode abrir, eu tenho um tempinho ainda para conversar, para tirar dúvida. Eu deixei aqui, ó, esse aqui é o meu Instagram, Ítala Psicanalista, se quiserem seguir lá, entrar lá. E aqui eu deixei também o link de um curso que eu estou fazendo, que é um estudo de psicanálise com crianças. Quem tiver interesse, quiser entrar lá para ver as informações e tal, tenho trabalhado bastante com isso. Mas acho que a gente pode abrir, né? Não sei quem que está mediando aí, mas eu vou abrir o chat aqui, que tem um monte de coisa escrita. Se alguém quiser falar, perguntar, acho que a gente podia